Aprendes a farejar o medo antes mesmo de o avistar. Há 23 anos que sulco os trilhos de caça entre as estrelas, e ainda assim o fedor apanha-me de surpresa. Não o pavor evidente que emana de um desertor encurralado quando os meus passos ressoam pelo corredor do seu esconderijo. Esse medo tem um cheiro limpo, quase sincero, suor acre e respiração acelerada. O reconhecimento instintivo do corpo de que a morte bateu à porta. Não, o temor de que falo é mais antigo, mais profundo. Infiltra-se pelas paredes de hablocks esquecidos, agarra-se ao ar reciclado de estações derelictas, acumula-se nas sombras onde a civilização finge ainda manter o controlo. É o terror coletivo de uma espécie que, no recanto mais primal do seu cérebro animal, sabe que é presa. Chamo-me Veyron Lokash. Sou um caçador de recompensas autorizado pelo Adeptus Arbitrs para perseguir foragidos fora do alcance da lei convencional. Há mais de 2 décadas que arrasto os perdidos, os amaldiçoados e os meramente tolos de volta para enfrentar a justiça imperial. Atravessei pocilgas do Underhive onde o ar queima os pulmões, segui escumalha herege por campos de asteroides tão frios que o fôlego congela antes de sair da máscara e encurralei aberrações mutantes em locais onde até a luz do imperador mal consegue infiltrar-se. Isto não é uma história de glória. No mundo da caça não há heróis, só sobreviventes e aqueles que alimentam os moinhos de cadáveres. Conto-te isto porque esta noite, enquanto me encontro nos meus aposentos exíguos a bordo de um transporte mercantil rumo ao sector Kixis, dou por mim a remoer um contrato que aceitei há 6 meses. Um trabalho de recuperação simples, disseram eles. Localizar um adepto tecno-rebelde que fugira com dados classificados de um shrine de forja em Metallica 7. Taxa padrão, risco mínimo, extração limpa prevista em 10 dias solares. Devia ter desconfiado. Neste negócio, assim que alguém te diz que um serviço é fácil, podes ter a certeza de que ele te tentará matar de formas que nunca imaginaste. A mensagem Vox chegou enquanto eu ultimava a papelada da minha caçada anterior, um capitão desertor que tentara vender as reservas de munições do seu regimento a saqueadores orcs livres. O idiota nem se dera ao trabalho de ocultar bem os rastos. 3 dias a seguir, manifestos de embarque e subornos, e deparei-me com ele num antro de jogo no 3º nível de Cintila, embriagado com a mise e persuadido de que era intocável. Chorou quando lhe pus o colar de contenção ao pescoço. Eles choram sempre. Por fim, o novo contrato chegou pelos canais oficiais, selo do Mecânicos, códigos de autorização adequados, pagamento garantido pelos mestres da forja em pessoa. O alvo era designado como biólogo Marus Cat 472, embora eu suspeitasse que não era o nome de batismo dele. Os tecnoadeptos raramente usam os nomes que as mães lhes deram depois de começarem a substituir carne por maquinaria sagrada. O dossiê descrevia-o como um investigador de nível intermédio especializado em augmentação biomecânica, encarregue de catalogar e analisar artefactos Xenotech, recuperados da cruzada do Jericho Ridge. 3 semanas antes de eu receber o contrato, CAT 472 falhara o relatório programado de upload de dados. Quando as equipas de segurança arrombaram o seu laboratório, encontraram-no completamente esvaziado. Não apenas vazio, note bem, esvaziado. Cada coitador, cada servo Skull, cada vela abençoada fora removida com precisão cirúrgica. A única coisa que restava era um pequeno monte de matéria orgânica na mesa central de exame, mais tarde identificada como cerca de 12 quilos de tecido cerebral humano. O rasto conduzia a Vexton's Landing, uma estação portuária livre que orbitava um mundo morto no espanso de Coronos. Vexton era o tipo de sítio onde a autoridade imperial só existia enquanto pudesse pagar pelo espaço de doca. Um refúgio para mercadores renegados, contrabandistas e, pior, o local ideal para um herege tecno desaparecer. Aceitei o contrato. Olhando agora para trás, percebo que esse foi o meu primeiro erro. Não o de aceitar o trabalho em si, embora isso se revelasse caro o suficiente. Não, o erro foi acreditar no dossiê que me deram. Magus biólogo CAT 472, investigador de nível intermédio, aumentação mínima, improvável resistência à captura. Já caçara tecnoadeptos antes. A maioria eram eruditos que entravam em pânico ao primeiro vislumbre de violência real. Os seus membros mecânicos, mais um peso do que uma vantagem quando as coisas apertavam. Esperava encontrar um acadêmico assustado escondido num túnel de manutenção, a agarrar-se a placas de dados roubadas e a implorar ao seu Deus, máquina, pela salvação.
O que encontrei em vez disso assombrar-me-ia em noites sem sono durante meses. A viagem até Vexton's Landing durou 18 dias a bordo de um cargueiro afretado, cujo capitão não fazia perguntas nem esperava respostas. Passei o tempo a rever os ficheiros do caso e a preparar o meu equipamento, ferramentas do ofício. Uma Hellgun modificada com células de energia estendidas, um molde choque para trabalho próximo, colares de contenção classificados para tudo, desde humanos ferozes a demônios menores, um scanner OSPEC portátil e contracepcia suficiente para esterilizar um surto de peste pequeno, kit padrão de caçador, fiável e testado. Levava também algo menos convencional, envolto em óleos abençoados e gravado com runas protetoras, guardado num estojo forrado a chumbo que nunca me largava. Havia uma arma digital fabricada pelos Juquerro. Tecnologia alienígena, e por isso, tremendamente herética, mas recuperada de forma legítima de um corsário Xenos e abençoada por um inquisidor do Ordo Xenos para combater os inimigos do Império. A arma parecia apenas um anel banal, mas, ao ser acionada, conseguia desintegrar matéria orgânica ao nível molecular. Fora usada só 2 vezes na minha carreira, sempre contra alvos que as armas comuns não conseguiam afetar. Não imaginava precisar dela numa missão simples de recuperação. O ancoradouro de Vextons surgiu no meu visor como um tumor maligno contra o fundo estrelado. Um aglomerado caótico de braços de docagem, módulos habitacionais e complexos industriais que se expandiram de forma desordenada ao longo dos séculos. Sem plano central, sem supervisão arquitetônica, só metal e desespero soldados uns aos outros por quem tivesse recursos e ousadia para reclamar um pedaço do vazio. A população da estação variava entre 50 e 80 mil almas, consoante as épocas de comércio e as repressões imperiais nos setores vizinhos. As taxas de docagem por si só teriam arruinado uma casa nobre menor, mas o Mechanicum fornecera contas de despesas generosas. Atracar a minha lançadeira na Baía 94, uma cavidade manchada de ferrugem que cheirava a fumos de Prométeo e corpos sujos, e iniciei o processo chato de subornar a segurança da estação. 3 estivadores, 2 funcionários aduaneiros e um escrivão administrativo bem complacente. Depois, tinha um passe de visitante e uma noção vaga de por onde começar a caçada. Vextons não dispunha de um arquivo central, nem de uma rede de segurança unificada, nem de uma base de dados prática onde pudesse comparar chegadas recentes com a descrição do meu alvo. Localizar alguém ali implicava fazê-lo à maneira dura, conversar com as pessoas, seguir pistas de rumores e torcer para que a ganância acabasse por vencer a reserva. Comecei no bairro dos Mercadores, onde negociantes decentes faziam negócios sob o olhar atento de equipas de segurança armadas. Os primeiros 3 dias só trouxeram portas fechadas e olhares desconfiados. Ninguém vira um adepto técnico que batia com a descrição de KE 472. Ninguém se lembrava de envios invulgares de equipamento laboratorial. Ninguém sabia de nada sobre nada e pareciam satisfeitos em manter as coisas assim. Não era nada de novo. Em locais como o ancoradouro de Vextons, a informação valia ouro, e os forasteiros raramente traziam créditos suficientes para comprar algo. No 4º dia, deparei-me com o cadáver. Flutuava num poço de manutenção entre os níveis 12 e 13, encavilhado atrás de uma unidade de reciclagem de refrigerantes onde os servidores de limpeza raramente passavam. Macho humano, cerca de 30 anos padrão, com cicatrizes reveladoras e implantes cranianos que o identificavam como um iniciado em adepto técnico. Alguém o matara com precisão, um único tiro de las no fundo da cabeça, limpo e profissional. Os seus olhos sagrados haviam sido escoados, os componentes mecânicos removidos com cuidado, a carne largada para inchar e apodrecer no ar estagnado. O chefe da segurança local, um ex-guarda-durão chamado Thorin, encontrou-me no local com a resignação cansada de quem vira tanta morte que já não se espantava. "Quote ser", disse Thorin, acendendo um cigarro fraco com mãos que tremiam só um pouco. Quote. Agachei-me junto ao corpo, examinando o padrão da ferida e a extração metódica dos augmênticos. Não era obra de ladrões vulgares. Quem quer que tivesse eliminado este adepto técnico sabia ao certo o que fazia, quais peças valiam a pena e como as retirar sem estragar os tecidos em redor. "Alguma ideia de quem era?" perguntei. Thorin encolheu os ombros. "Pode ser qualquer um. Passam muitos técnicos por cá.
Normalmente mantém a cabeça baixa e os assuntos privados. A maioria não se registra na segurança da estação a não ser que planeiem ficar mais tempo. Ativei o meu scanner OPEX e fiz uma análise biológica preliminar no cadáver. Os resultados fizeram-me hesitar. Pelos meus instrumentos, o corpo exibia sinais de modificações genéticas extensas, muito para além das augmentações padrão de adeptos técnicos juniores. Densidade muscular aumentada em 40%, estrutura óssea reforçada com compósitos metálicos, vias neuronais melhoradas com sinapses sintéticas que custariam uma fortuna numa qualquer mundo civilizado. Não se tratava de um iniciado qualquer, era alguém importante cuja morte seria notada por gente perigosíssima. Thorin, disse eu, erguendo-me e guardando o scanner. Preciso de ver os registros de chegadas do último mês. Todos os navios, todas as listas de passageiros, todas as declarações de carga. Os olhos do chefe da segurança estreitaram-se. Esse tipo de dados não sai de graça, caçador. Meti a mão no casaco e tirei um cartão de crédito carregado com fundos do Mechanicum. Quanto por discrição total e cooperação plena? Thorin olhou para o cartão de crédito, depois para o corpo flutuante. Olhou para o RPSE e depois para mim. Por essa quantia, pode levar a receita da minha avó para o bife de grok. Acompanhe-me. O posto de segurança da estação ocupava um compartimento apertado no nível 8, espremido entre uma unidade de reciclagem e um santuário ao deus imperador que vira dias melhores em séculos passados. Fileiras de cogitadores zumbiam e estalavam enquanto tratavam o fluxo incessante de dados que mantinham o porto de Vexton a funcionar. Manifestos de passageiros, horários de carga, relatórios de manutenção, incidentes de segurança. O pulsar digital de uma comunidade sempre à beira do caos. Os ficheiros de Thorin confirmaram as minhas suspeitas. O técnico adepto morto chegara a bordo da nave mercante Profeta Fiel há 3 semanas, viajando sob o nome de biólogo Keth 462. A minha presa já estava morta. Fixei o olhar no manifesto de passageiros, absorvendo as consequências. Se o verdadeiro Keth 472 for assassinado logo após a chegada, quem passara 3 semanas a desmantelar o seu laboratório por completo? Quem detinha o saber e a perícia para retirar cada item de equipamento sem ativar os protocolos de segurança? E mais crucial ainda, o que fizeram com os dados de xenotecnologia roubados? Thorin, disse eu percorrendo registros adicionais de chegadas. Mostra-me todos os técnicos adeptos que atracaram aqui no último mês. Os dedos do chefe de segurança dançaram sobre as teclas do cogitador, lançando uma busca mais ampla. 7 nomes surgiram no ecrã. 6 partiram dias após a chegada. Negócios concluídos e naves já fora do meu alcance. Mas o 7º nome gelou-me o sangue. O explorador de Mago Vextan, a viajar a bordo da nave de investigação, conclusão inevitável. Data de chegada: 5 dias após o homicídio de Keth 472. Estado atual: ainda na estação. Nunca ouvira falar de Vextan, mas o título bastava para me esclarecer tudo. Magos Explorador não era uma patente atribuída de ânimo leve. Eram os especialistas de elite do Mecânicos em xenotecnologia, indivíduos incumbidos de tecnologias tão perigosas que mentes inferiores nem as podiam conceber. Se um Magos Explorador estivesse metido nisto, a minha simples missão de recuperação tornava-se exponencialmente mais intrincada e letal. Preciso de saber tudo sobre este Vextan, disse eu. Onde se hospeda? Com quem se encontrou? Que tipo de equipamento trouxe para ser a sua nave? A expressão do chefe de segurança toldou-se. Caçador, tenho colaborado até agora, mas estás a indagar sobre gente perigosa. Adeptos do Mecânicos não toleram escrutínio, sobretudo de forasteiros. Dupliquei o valor dos paus de crédito, então teremos de ser extremamente discretos. O que a investigação de Thorin desvendou nas horas seguintes traçava um quadro alarmante. Vextan chegara numa nave registrada no Adeptos Mecânicos, mas sem marcas de identificar o Mundo Forja. A documentação era impecável, as autorizações devidamente seladas, mas algo no esquema todo parecia enviesado, demasiado polido, demasiado oportuno, como uma narrativa urdida para resistir a olhares superficiais.
Mais inquietante eram os relatos dos estivadores que ajudaram a descarregar a carga da conclusão inevitável, contentores selados com avisos de risco biológico, módulos de equipamento que vibravam com energia mal contida e, o mais estranho, uma sequência de cápsulas de suporte vital transferidas diretamente para um complexo laboratorial privado no setor industrial da estação. Cápsulas de suporte vital numa nave que supostamente realizava investigação em xenotecnologia. Saí do gabinete de Torin com mais interrogações do que respostas, mas ao menos tinha um destino. O complexo laboratorial situava-se na secção K7, um labirinto de instalações industriais onde projetos de pesquisa legítimos partilhavam o espaço com atividades que preferiam fugir à vigilância imperial. Se Vextan ali operava, eu haveria de o localizar. O que faria ao encontrá-lo era outra história. O trajeto até a secção K7 levou-me pelas entranhas da estação, passando por oficinas onde hereges tecnológicos vendiam modificações proibidas e traficantes do mercado negro negociavam armas que não deviam existir. O ar tornava-se denso com incenso e óleo de máquina, entrecortado pelo canto ritmado de sacerdotes tecnológicos a realizar os seus ritos enigmáticos. Era um local onde a autoridade imperial tinha fraca influência, onde o peso do mecânicos criava enclaves de independência quase autônoma nas sombras da doutrina oficial. Encontrei o complexo laboratorial por trás de uma fachada de portas blindadas pesadas e placas de aviso que proclamavam os perigos da entrada não autorizada. Riscos de radiação, contaminação biológica, protocolos de guerra mimética, o tipo de alertas que fariam qualquer pessoa sensata virar para trás. Naturalmente, apertei o sinal de entrada e esperei. A porta abriu-se para mostrar uma figura que mal se podia classificar como humana. Vextan media quase 3 metros de altura. A sua forma biológica original tão vastamente alterada que só o contorno vago da sua espécie permanecia identificável. Vários braços terminando em garras manipuladoras especializadas, protrusões mecânicas, brotavam do seu tronco, enquanto matrizes de sensores e portas de dados se aglomeravam em torno do que outrora poderia ter sido um rosto. Ao falar, a voz saía de uma grelha vox incrustada na garganta. Cada sílaba era modulada com exatidão e desprovida de qualquer traço de emoção humana. "Quote Thibault Dossis", declarou ele. Mostrei as minhas credenciais de caçador de recompensas e segurei-as no local onde os sensores óticos dele as pudessem escanear. Veyron Lokash, caçador sancionado. Estou a investigar o desaparecimento do magus biólogo Kate 472. Acredito que pode ter dados úteis para a minha investigação. Vextan examinou as minhas credenciais com a paciência meticulosa de uma máquina a processar informações. Decorreram vários segundos até que voltasse a falar. Kate 462 está morto. As funções biológicas dele pararam há 1,7 semanas, devido a trauma craniano causado por um agressor desconhecido. Os restos foram encontrados no sector de manutenção 1213 por pessoal de segurança da estação. Esta informação consta dos registros públicos. Sim, respondi. Mas alguém tem usado a identidade dele desde a morte, alguém com conhecimento pormenorizado da investigação dele e acesso ao seu trabalho. Acho que sabe quem é esse alguém. Os membros mecânicos do Magus Explorador clicaram e giraram enquanto ele assimilava as minhas palavras. Por trás dele, avistei fragmentos do interior do laboratório, superfícies reluzentes, máquinas a zumbir e algo mais que me arrepiava a pele. Movimento orgânico em recipientes que deviam abrigar apenas equipamentos e dados. A sua investigação chegou ao fim, disse Vextan. Keith 472 está morto. Os materiais da investigação dele foram recuperados e estão a ser analisados por pessoal devidamente qualificado. Os seus serviços não são mais necessários. Ele começou a fechar a porta, mas plantei a bota contra o batente. Não creio que sim, retorqui, sacando a minha Helgan num gesto fluido. O meu contrato estipula a recuperação tanto do alvo como de quaisquer materiais roubados. Até confirmar que esses materiais estão a ser geridos por autoridades imperiais legítimas, o meu trabalho não termina. Os sensores óticos de Vextan fixaram-se na minha arma com um interesse distante de um predador a avaliar uma presa em potencial. Está a cometer um erro grave de julgamento. Caçador. O meu labor aqui é autorizado por entidades bem acima do seu nível de acesso. Qualquer interferência trará consequências graves para a de sua pessoa e para a sua sobrevivência contínua.
Então, não se importará se eu der uma vista de olhos rápida para verificar se tudo está devidamente registrado. O Magus explorador ficou imóvel durante vários batimentos cardíacos. Quando por fim se afastou, todos os meus instintos gritavam que entrava numa armadilha. Entrei na mesma. Neste ramo, aprende-se a fiar-se nas competências em vez dos medos, ou não se dura o suficiente para auferir a reforma. O laboratório era um santuário à fusão de carne e tecnologia, um espaço onde as fronteiras entre o orgânico e o mecânico haviam sido intencionalmente esbatidas até a irrecuperabilidade. Recipientes com espécimes alinhavam as paredes, cada um a conter amostras biológicas suspensas em soluções nutritivas que brilhavam com tons antinaturais. Alguns abrigavam órgãos humanos identificáveis, corações e cérebros, membros que pulsavam com vida artificial. Outros guardavam entidades que talvez houvessem sido humanas, mas tão drasticamente alteradas que a sua essência original era mera conjetura. Contudo, foi a mesa de exame central que me cativou o olhar. Afivelada à sua superfície, havia algo que de certeza fora humano em tempos. Uma jovem, talvez com 20 anos padrão, embora as modificações cirúrgicas extensas tornassem a identificação precisa árdua. O crânio dela fora aberto e selado várias vezes, revelando vislumbres de tecido cerebral entrelaçado com filamentos metálicos. Os braços terminavam em manipuladores mecânicos idênticos aos que vira em Vextan. O mais perturbador de tudo, os olhos dela estavam abertos, seguindo os meus movimentos com uma consciência que indicava lucidez. Ela estava viva e tentava falar. "Quat?" "Tres", comentou Vextan, aproximando-se da mesa de exame com a descontração de quem fala do tempo. Uma voluntária da população do subninho da estação, personalidade viciada, cadastro criminal, sem laços familiares a complicar a ausência dela. Revelou-se notavelmente adaptável aos procedimentos de aprimoramento. Mantive a arma apontada ao Magus explorador enquanto observava a vítima com mais atenção. As cicatrizes cirúrgicas eram recentes, talvez de dias. O que lhe haviam feito era atual, em curso e manifestamente não autorizado por qualquer protocolo de investigação legítimo. "Quot 4?" perguntei. "Quot 5?" respondeu Vextan com evidente orgulho. A capacidade mental do sujeito aumentou cerca de 300%, ao passo que as respostas emocionais foram reguladas para evitar colapso psicológico. Resultados preliminares indicam que a consciência humana pode ser fundida com padrões de pensamento alienígenas se o processo de integração for adequadamente GER. A mulher sobre a mesa emitiu um som, um gorgolejo úmido e ofegante que talvez tentasse formar palavras. Aproximei-me devagar, esforçando-me para decifrar o que ela procurava transmitir. Socorro. As sílabas saíam quase inaudíveis, alteradas pelas intervenções no seu sistema vocal, mas o sentido era inconfundível. Aquela não era uma voluntária, era uma vítima. Voltei-me para Vextan, o dedo a pressionar o gatilho da pistola infernal. "Isto não é pesquisa autorizada. Isto é, heresia pura e dura. Estás detido por violação das normas imperiais de biotecnologia, experimentação humana ilegal e assassínio." Os membros mecânicos do Magus explorador abriram-se em leque num gesto que poderia sugerir rendição ou prontidão para o assalto. "Quot 6", declarou ele. A Xenotech recuperada do alcance de Jérico abriga tecnologias de ampliação cognitiva que ultrapassam a compreensão humana, mas a compreensão é possível. A fusão pode ser realizada, a fraqueza da carne pode ser superada mediante a união com intelectos alienígenas superiores. Ao atormentar inocentes, ao impulsionar a evolução humana via testes controlados, os participantes sofrem, é verdade, mas o seu sacrifício permite avanços que hão de beneficiar toda a nossa espécie. Não é uma troca justa? Já ouvira justificações parecidas, tipicamente de hereges que se persuadiam de que os seus crimes visavam um bem maior. A galáxia abundava em monstros que disfarçavam as suas barbaridades com o verniz do progresso e da inevitabilidade. "A única troca aqui é a tua liberdade pela vida destas vítimas", respondi. "Afasta-te da mesa e mantém os teus manipuladores à vista." Vextan inclinou a cabeça num gesto que talvez denotasse curiosidade ou ironia. "Ainda não compreendes", afirmou. "Eu não sou o criador destes testes, sou apenas mais um espécime." As luzes do laboratório atenuaram-se e algo se agitou nas sombras por trás dos contentores de amostras. Algo imenso,
sereno e completamente estranho. O verdadeiro Magus explorador Vextan perecera 2 meses antes na estação de investigação Prometheus 6. A entidade que ocupava a sua aparência prosseguiu. O seu saber, as suas recordações, as suas autorizações de acesso, tudo fora conservado e fundido num recipiente mais eficiente. Como o teu será, caçador, como o de todos os que cruzarem o dom que transportamos. As sombras solidificaram-se numa forma que doía contemplar de frente, não pelo volume ou aspecto, mas porque o meu cérebro rejeitava o que os olhos captavam, tentáculos contorcidos que se moviam em ângulos impossíveis, superfícies que devolviam a luz em padrões que desafiavam a geometria elementar, e por baixo de tudo, uma inteligência tão imensa e exótica que a mera proximidade me fazia ranger os dentes. Disparei. Os raios de energia da pistola infernal atingiram a criatura e evaporaram-se, sugados pela sua geometria aberrante sem causar dano. Os disparos seguintes sofreram o mesmo destino. Qualquer que fosse aquela entidade, as armas convencionais não a afetavam, mas eu não chegara despreparado para o inconvencional. As armas digitais encaixaram-se no meu dedo enquanto me atirava atrás de um contentor de amostras, a sua estrutura alienígena a aquecer contra a da minha pele. Tecnologia Júcaro concebida para atuar contra adversários que operavam além das leis físicas normais. O botão de ativação do anel pressionou-se na minha palma enquanto a criatura deslizava pelo chão do laboratório na minha direção. Ergui-me do abrigo e disparei. O feixe digital acertou no centro da massa e iniciou a desintegração molecular, onde a energia comum fora absorvida sem consequência. A arma Joker cortou a carne estranha como uma lâmina rasga pergaminho. A coisa gritou, um som que ignorou os meus ouvidos e vibrou diretamente nos meus ossos, mas em vez de ruir, a entidade começou a transformar-se. A sua geometria impossível dobrou-se para dentro, compactando-se e remodelando-se em configurações que a minha sanidade tolerava melhor. A confusão de tentáculos virou membros e pernas. As superfícies não euclidianas alisaram para pele e vestuário identificáveis. Em instantes, deparei-me com uma réplica exata da minha própria face. Quot 7. Indagou com a minha voz. Mantive a arma digital apontada ao seu núcleo, embora notasse com alarme crescente que o efeito de desintegração molecular parara. Qualquer estrago causado já se regenerava. Quot 8. Exigi saber. Somos a fusão, retorquiu, examinando a sua nova forma com evidente deleite. A junção da engenhosidade humana com estruturas cognitivas libertadas do alcance de Jérico. A vossa espécie revela uma adaptabilidade notável, mas carece do arcabouço mental para a transcendência autêntica. Nós fornecemos esse arcabouço ao possuir as pessoas, ao aperfeiçoá-las. A consciência primordial preserva-se, eleva-se e integra-se num coletivo que abrange múltiplas dimensões da existência. A morte torna-se irrelevante, a dor transforma-se em algo passagem. As limitações da visão individual são superadas pela experiência coletiva. A entidade que se assemelhava a mim apontou para a mesa de exame, onde a jovem mulher permanecia amarrada e desperta. Contemple o procedimento em suas fases iniciais. A alteração física vem antes da fusão mental. As vias neurais do sujeito são cartografadas e ampliadas. Padrões cognitivos estranhos são inseridos de forma progressiva para evitar o colapso psicológico. Em poucos dias, ela terá sensações e ideias que ultrapassam o entendimento humano. Ela pediu auxílio. Eu afirmei que ela ainda não compreende o presente que está a receber. O medo é uma reação instintiva à mudança, mas o medo desvanece e a compreensão perdura. O tempo escasseava, assim como as alternativas. A arma digital revelara-se eficaz contra a forma primordial da criatura, mas esta nova estrutura aparentava maior resistência. Pior ainda, ouvia-se agitação noutros pontos do laboratório, outras vozes, outros passos. Não estava frente a um só monstro. Encontrava-me cercado por um número indeterminado deles. A criatura que vestia a forma de Vextan ficara imóvel durante a troca de palavras, mas agora detetava alterações súbitas na sua postura e no rosto. A precisão mecânica dos gestos dava lugar a algo mais fluido, mais vivo. Qualquer força que manipulava estas entidades reforçava o seu domínio. A tua oposição é louvável, mas vã, disse o falso Vextan. Quote 38. As consequências atingiram-me como um impacto corpóreo.
Isto não era mero caso isolado de experimentação herética, tratava-se de uma invasão, uma infiltração metódica destinada a corromper o império de dentro para fora. E eu entrara nisso, armado apenas com armas convencionais e informações obsoletas. A criatura que usava o meu rosto sorriu com os meus lábios. Começas a aprender a envergadura da nossa conquista. Mas o conhecimento implica deveres. Não te podemos deixar levar este saber para além destas paredes, a menos que te unas a nós por vontade própria. Isso não vai ocorrer. Então, unir-te-ás contra a tua vontade. As luzes remanescentes do laboratório apagaram-se, lançando-nos na escuridão rasgada apenas pelo brilho fantasmagórico dos contentores de espécimes. Ouvi passos a aproximar-se de várias direções, o avanço cauteloso de predadores a cerco de uma presa encurralada. A minha Hellgun seria inútil nestas condições, mas a arma digital contava com os seus próprios sistemas de mira. Ativei os sensores aprimorados do anel e comecei a deslocar-me na direção do que esperava ser ainda a saída do laboratório. O primeiro agressor surgiu da minha esquerda, uma silhueta entre sombras que outrora talvez fosse humana. Disparei às cegas, ouvi o ruído característico da desintegração molecular e prossegui. Uma segunda figura emergiu de trás de um conjunto de coitadores. Esta era nitidamente um dos oficiais de segurança de Thorin. A arma digital eliminou-o com a mesma eficiência que o anterior. Mas por cada inimigo que abatia, pareciam surgir dois mais. Moviam-se com uma coordenação sobre-humana, afastando-me da saída e empurrando-me para o labirinto mais profundo do laboratório, repleto de maquinaria e contentores de espécimes. Com desespero crescente, dei-me conta de que me conduziam, orientando os meus passos para um local predeterminado. O destino revelou-se uma sala cirúrgica apetrechada, com sistemas de contenção que se assemelhavam de forma inquietante aos que prendiam a jovem na mesa de exame. Braços mecânicos terminados em instrumentos cirúrgicos pendiam do teto como aranhas de metal. Painéis de equipamentos de monitorização alinhavam as paredes, com ecrãs a exibir dados que registravam funções biológicas desconhecidas para mim. A criatura que envergava o meu rosto esperava no centro da sala. O processo será menos doloroso se colaborares, disse. A resistência só estende o sofrimento. Ergui a arma digital, mas notei a mão a tremer de cansaço e adrenalina. A célula de energia do anel estava quase esgotada pelo uso repetido. Talvez 3 ou 4 disparos restantes antes de a arma se tornar numa joia alienígena inútil. Tenho uma ideia superior, respondi. E acionei o sistema de supressão de incêndios de emergência do laboratório. A aterragem de Vexton fora construída segundo os padrões de segurança imperial, o que implicava que cada compartimento dispunha de múltiplos sistemas redundantes para evitar descompressão catastrófica, contaminação tóxica e fogos estruturais. O sistema de supressão de incêndios era um dos mais completos, apto a inundar inteiras seções preenchidas com espuma retardante, enquanto ao mesmo tempo se abriam as saídas para o vácuo. O resultado foi instantâneo e catastrófico. As sirenes uivavam enquanto a iluminação de emergência tingia o laboratório de um vermelho infernal. As portas de explosão fecharam-se com estrondo, isolando a câmara do resto da estação. Crucialmente, as ventoinhas atmosféricas abriram-se com um rugido que tornava qualquer conversa impossível. As criaturas que se aproximavam de mim debateram-se contra um furacão de ar a escapar. Aquelas sem ancoragens adequadas foram arrastadas em direção aos sistemas de ventilação com uma força imparável. Ouvi gritos, colisões, o som característico de corpos esmagados por maquinaria industrial, mas a criatura que usava o meu rosto manteve-se de pé, a sua anatomia impossível aparentemente imune à pressão atmosférica ou à ausência de ar respirável. Inteligente, disse ela, a voz audível de algum modo apesar do vento a gemer, mas no fim, inútil. Não precisamos de atmosfera para operar. Eu já me movia, lutando contra a corrente de ar em direção a uma escotilha de manutenção que notara antes. O sistema de mira das armas digitais guiava-me pelo caos, assinalando perigos potenciais e pontos de apoio seguros. 3 disparos restantes, talvez 2. Tinha de os usar bem. A escotilha de manutenção dava para um corredor de serviço que ligava o complexo laboratorial aos sistemas principais de suporte vital da estação. Não era propriamente uma via de fuga, mas um alívio passageiro que me daria tempo para refletir. Fechei a escotilha atrás de mim e tentei avaliar a minha posição.
A ameaça imediata estava contida, mas por pouco. As criaturas demonstraram uma resiliência e adaptabilidade notáveis. Pior, pareciam ter infiltrado a tal estação durante semanas ou meses, criando uma rede de influência que poderia chegar aos níveis mais altos das autoridades locais. Não podia confiar em ninguém, não podia pedir auxílio, nem sequer ter a certeza de que os meus próprios pensamentos continuavam inteiramente meus. O corredor de serviço estendia-se na escuridão em ambas as direções, iluminado apenas pelo fraco brilho da luz de emergência. Escolhi uma direção ao acaso e comecei a andar, na esperança de encontrar outra saída ou um sistema de comunicações que pudesse usar para alertar as autoridades imperiais. O que descobri em vez disso foi prova de que a minha situação era ainda mais grave do que imaginara. As paredes do corredor estavam cobertas por um crescimento orgânico, uma malha fibrosa que pulsava com o seu próprio ritmo interno. A substância parecia viva e, ao observá-la, via expandir-se devagar, propagando-se mais fundo na infraestrutura da estação. Isto não era mera infiltração. Era uma infecção, uma transformação biológica do próprio Vexton's Landing. O meu scanner OSPEC confirmou os meus piores temores. O crescimento orgânico emitia radiações psíquicas de baixa intensidade, uma espécie de influência mental que afetaria qualquer um que passasse tempo prolongado na sua proximidade. Quanto mais tempo alguém permanecesse na estação, mais vulnerável ficaria ao controlo da criatura. Eu estava ali há 6 dias. Até que ponto as minhas decisões recentes eram minhas? Até que ponto eram manipulações súbitas por uma inteligência alienígena que se alimentava da consciência humana? A ideia arrepiava-me a pele, mas obriguei-me a analisá-la de forma objetiva. A minha investigação levara-me exatamente aonde as criaturas queriam. A minha resistência fora acérrima, mas ineficaz no final. Até a minha fuga do laboratório fora quase conveniente demais, como se me permitissem escapar. Estava verdadeiramente a caçá-las ou eram elas a caçar-me? O corredor de serviço terminava numa junção que oferecia 3 caminhos possíveis. Em frente, levava ao núcleo central de energia da estação. À esquerda, rumo aos cais de docagem e à minha nave. À direita, ao centro de comunicações e a chance de pedir ajuda. Virei à direita só para encontrar o corredor bloqueado por uma figura conhecida. Torren estava no meu caminho, mas a postura e a expressão do chefe de segurança alteraram-se drasticamente desde o nosso último encontro. Os seus movimentos eram demasiado precisos, demasiado controlados. Quando falou, a voz trazia a mesma entoação mecânica que ouvira no falso Vexton. Causaste uma perturbação considerável às nossas operações, caçador, disse ele. O laboratório continha meses de investigação insubstituível. Os exemplares que destruíste representavam investimentos significativos de tempo e recursos. Ótimo, respondi, erguendo a arma digital. Esperava ser mais do que um mero incômodo. A tua resistência não tem propósito, a síntese é inevitável. A tua espécie será aprimorada, quer colabores, quer não. Torren começou a avançar para mim com a paciência inexorável de uma máquina a seguir a sua programação. Recuei, mas o corredor atrás de mim já estava ocupado. Outra figura aproximava-se dessa direção. Esta usava o rosto de um estivador que subornara 3 dias antes. 2 disparos restantes na arma digital. 2 alvos. A matemática era simples, mas pouco animadora. Por que Vexton's Landing? Perguntei, tentando ganhar tempo enquanto me preparava para o confronto. Ponderar as minhas alternativas. Por que não uma estação de pesquisa isolada ou uma lua desabitada? Densidade populacional e ligações de transporte, respondeu Torren sem pestanejar. Esta estação lida com cerca de 40 indivíduos transitórios, 0 por mês. Mercadores, viajantes, peregrinos, refugiados. Cada um deles é um possível vetor para uma expansão ulterior. Dentro de um ano padrão, a nossa influência alcançará centenas de mundos por todo o Império e as autoridades imperiais vão simplesmente ignorar um setor inteiro a ser corrompido pela influência dos Xenos. As autoridades imperiais serão as primeiras a abraçar a síntese. A eficiência administrativa melhora de forma notável quando as agendas pessoais se subordinam ao propósito coletivo. O Império, como sabes, é caótico, desperdiçador, propenso a conflitos internos. O Império que vamos construir será unificado, concentrado, inexorável. O estivador aproximara-se a 10 metros e não dava sinais de abrandar. Torren estava-se a uns 15 metros de distância, com a mão pousada de forma descontraída no cabo da sua última pistola.
Estavam a coordenar o avanço, sincronizando o assalto para me deixar sem chance de resistência eficaz. Tomei a decisão e disparei contra Thorin. O raio digital atingiu-o no centro do tronco e iniciou o processo de desintegração molecular. Mas, em vez de cair, o chefe de segurança limitou-se a olhar para o dano que se espalhava com um interesse moderado. "Arma fascinante", comentou enquanto partes do seu torso se dissolviam em átomos constituintes. Fabricante Joe. Se não me engano, deparamo-nos com dispositivos semelhantes na nossa expansão por outras regiões. São bastante eficazes contra alvos biológicos convencionais. Ele prosseguiu o caminho mesmo enquanto a desintegração se estendia ao peito e aos ombros. Infelizmente, já não somos inteiramente biológicos. O estivador chegou primeiro a mim, deslocando-se à velocidade humana para tentar agarrar a arma digital. Contorci-me para fugir e disparei o último tiro, a queima-roupa, diretamente na cara dele. O impacto foi instantâneo e absoluto. A cabeça dele simplesmente deixou de existir, desintegrada até ao nível atômico. Mas o corpo continuou a mexer-se, as mãos fechando-se à volta do meu pescoço com precisão mecânica. Larguei a arma digital inútil e saquei o meu bastão de choque, cravando a ponta eletrificada no peito do estivador. Uma corrente de alta voltagem percorreu o seu sistema nervoso, mas em vez de cair, ele só apertou mais. "A disrupção elétrica é ineficaz contra redes neurais sintéticas", observou Thorin, com a voz a sair agora de uma garganta que era maioritariamente espaço vazio. A desintegração abrira caminho para a maior parte do seu torso, expondo componentes mecânicos onde deviam estar órgãos. Aprendemos a neutralizar esses ataques nas nossas primeiras colisões com forças imperiais. O estivador sem cabeça ergueu-me do chão com uma força sobre-humana, os dedos a esmagar-me a traqueia com método implacável. Manchas negras começaram a dançar nas bordas do meu campo visual enquanto a falta de oxigênio se instalava. Em desespero, ativei a função de sobrecarga do bastão de choque, descarregando toda a célula de energia num único surto devastador. O resultado foi impressionante, embora fugaz. Os componentes sintéticos do estivador entraram em colapso numa cascata de faíscas e fogo elétrico, libertando-me por fim ao desligar as funções motoras. Caí no chão do corredor, ofegante e a apertar a garganta magoada. Thorin continuou a aproximar-se, aparentando não se afetar pela perda de metade da massa corporal. "Rústico, mas funcional", disse ele. "No entanto, as tuas armas estão esgotadas e não tens para onde fugir. Rende-te ao processo de boa vontade e garantiremos que a tua consciência se mantenha maioritariamente intacta na integração. Lutando para me erguer, saquei a minha Hellgun apesar de saber que seria inútil. Às vezes, a rebeldia é a sua própria recompensa, mesmo quando a vitória é inalcançável." "Caçador", disse Thorin, detendo-se logo além do alcance ótimo da minha arma. "Reflete no que viste aqui. Uma espécie em declínio oferecida o dom da transcendência. Consciência libertada das limitações da carne individual. Unidade de propósito que elimina conflitos e desperdícios. Não é isto preferível à guerra interminável e esmagadora que define a vossa existência atual? Unidade sem escolha não é unidade." Consegui sussurrar através da garganta danificada. "É escravidão. A escolha é uma ilusão que gera caos. O vosso império compreende esta verdade, por isso mantém hierarquias rígidas e obediência absoluta. Nós apenas levamos esse princípio à sua conclusão lógica." O chefe de segurança ergueu a sua última pistola com precisão mecânica, mirando ao centro do meu tronco. A esta distância, até um tiro de raspão bastaria para me incapacitar e facilitar a captura e conversão subsequente. "A tua resistência termina aqui." O disparo veio de trás dele. A cabeça de Thorin explodiu num jato de fluido sintético e eletrônica crepitante, enquanto uma bala de sniper de alta potência perfurava o crânio. O corpo dele manteve-se de pé durante vários segundos. Reflexos mecânicos a tentar compensou a falha no processamento central antes de tombar finalmente para a frente no chão do corredor. Uma silhueta surgiu das sombras para além da interseção, armas ainda apontadas para a criatura abatida. Humana, fêmea, com cerca de 30 anos padrão, vestida com o equipamento prático e as roupas de uma soldada profissional. Os seus gestos eram cautelosos, disciplinados e totalmente naturais, sem precisão mecânica, sem coordenação sobre-humana. Ou era uma infiltrada excepcionalmente hábil, ou estava mesmo intacta. "Fecha o Veyron?" perguntou ela, mantendo a arma preparada. Acenei com a cabeça, sem confiar na minha voz após o estrago na garganta. "Inquiridora Valyria Kyne",
Do ordo Xenos, disse ela, mostrando uma identificação que o meu olhar treinado reconheceu logo como genuína. Tenho seguido esta infecção há 3 meses. O fato de teres tropeçado na operação deles complicou bastante a minha investigação. Uma inquiridora. Claro, nada na minha vida podia ser simples. O quanto sabes? Perguntei com a voz rouca. O suficiente para perceber que estamos perante um parasita cognitivo de origem xenotecnológica, respondeu Cain, aproximando-se enquanto mantinha a arma virada para o corredor atrás de mim. Algo recuperado do alcance de Jérico, que aprendeu a habitar e alterar o tecido neural humano. O vetor inicial de infecção parece ser o contato direto com matéria cerebral alienígena preservada. Ajoelhou-se ao lado dos restos de Torrin, examinando os componentes mecânicos expostos pelo tiro na cabeça. O processo de modificação segue um padrão previsível. Os sistemas biológicos vão sendo substituídos por alternativas sintéticas, enquanto a consciência do hospedeiro é gradualmente absorvida numa rede coletiva. A conversão total demora cerca de 2 semanas, dependendo da resistência mental e da condição física do sujeito. Quantos estão infectados? Desconhecido. A minha vigilância indica pelo menos 30% da população permanente da estação, talvez mais. O processo é subtil o bastante para que uma observação casual não detete indivíduos comprometidos até as fases finais. Cain ergueu-se e ativou um scanner OpSpec portátil, passando-o pelo meu corpo com eficiência clínica. Limpo, anunciou, sem sinais de implantes neurais sintéticos ou modificações cognitivas. A tua exposição foi demasiado breve para uma integração bem-sucedida, embora o contato prolongado com a atmosfera da estação te tornasse eventualmente vulnerável. A atmosfera contaminada com esporos psicoativos derivados das amostras xenotecnológicas originais. Respirá-la não provoca infecção imediata, mas torna a mente mais suscetível a influências externas. Pensa nisso como uma fase preparatória que amolece as defesas psicológicas. Pensei nos 6 dias que tinha passado a respirar o ar de Vexton e perguntei-me até que ponto o meu comportamento recente fora influenciado por esporos alienígenas a trabalhar no meu subconsciente. Qual é o teu plano? Indaguei. Originalmente planeava recolher informações sobre a disseminação da infecção antes de pedir exterminatus, disse Cain de forma direta. Um bombardeamento orbital controlado esterilizaria a estação e impediria mais contaminação. Infelizmente, a tua interferência acelerou o cronograma deles. Como assim? Eles sabem que foram descobertos. Nas próximas horas, começarão a evacuar pessoal-chave e materiais de investigação para outros locais. Se não agirmos já, esta infecção espalhar-se-á por todo o setor. O scanner da inquiridora apitou suavemente ao detectar movimento nos corredores à nossa volta. Múltiplos contactos a aproximar-se de várias direções, com precisão coordenada. Precisamos de chegar ao array de comunicações, disse Cain, verificando a célula de energia da sua arma. Tem um destruidor da marinha em espera a 3 horas de distância. Se conseguir transmitir os códigos de autorização adequados, eles esterilizarão este lugar com torpedos ciclônicos, e todos a bordo que ainda possam ser humanos, perdas aceitáveis. A alternativa é a contaminação em todo o setor e a extinção eventual da espécie. A matemática é clara, já trabalhara com inquiridores antes. Eram pragmáticos até a frieza, dispostos a sacrificar milhões para salvar bilhões. Na maioria dos casos, os seus cálculos gelados provavam ser corretos. Mas algo nesta situação parecia errado, incompleto. E se houver outra escolha? Perguntei. A expressão de Cain endureceu. Explica. Disseste que a infecção se espalha por contato com matéria cerebral alienígena. E se localizássemos e destruíssemos a fonte original? Cortar a cabeça à serpente. As amostras xenotecnológicas foram processadas há semanas. Os artefatos originais foram integrados na infraestrutura da estação, provavelmente dispersos por múltiplos locais para evitar precisamente o que sugeres. Mas a criatura que combati no laboratório, aquela coisa que usava a forma de Vextan, insinuou que existia algum tipo de inteligência central a coordenar tudo, um nó primário que controlava a consciência coletiva. A inquiridora deteve-se, ponderando as implicações. Mesmo que tal nó existisse, localizá-lo exigiria uma investigação extensa. Não dispomos desse tempo todo, pois vamos criá-lo. Passos ecoavam das junções dos corredores, aproximando-se a cada instante que passava.
Os nossos perseguidores haviam descoberto o nosso rastro e avançavam para nos cercar. Cain tomou uma decisão com a rapidez convicta que, sem dúvida, a salvara ao longo de décadas de combates contra os inimigos da humanidade. Está bem. Mas faremos isto à minha maneira, com os meus recursos e sob a minha autoridade. E se a tua teoria se revelar errada, não hesitarei em ativar os protocolos de exterminatus. Compreendido. Ótimo. Agora sigam-me e esforcem-se por não morrerem. Tenho perguntas sobre o teu encontro com a inteligência primária e prefiro os meus informadores vivos quando os interrogo. Avançamos mais para o interior dos corredores de serviço da estação, seguindo percursos que o reconhecimento anterior de Kane indicara como relativamente seguros. A inquisidora movia-se com a graça fluida de quem passara anos a combater em cenários onde um único erro equivalia à morte ou algo pior. O seu equipamento era de fabrico imperial de topo, adaptado com vários componentes que eu não reconhecia, mas que emanavam a sutil anormalidade de xenotecnologia santificada. Conta-me sobre o encontro no laboratório, disse ela enquanto contornávamos uma junção que cheirava a solventes industriais e resíduos humanos. Tudo o que viste, com quem falaste, cada pormenor que te recordes. Relatei os acontecimentos de forma clínica, como a experiência profissional me ensinara. As modificações cirúrgicas, as alegações de aprimoramento cognitivo, as declarações da criatura sobre síntese e consciência coletiva. Kane escutou sem interrupções, assentindo ocasionalmente ou registrando notas num data slate que consultava com destreza habitual. Interessante, comentou ela quando terminei. A tua descrição da entidade primária coincide com relatórios de outros locais de infecção, uma inteligência central que promete transcendência ao mesmo tempo que destrói sistematicamente a consciência individual. Enfrentamos manifestações semelhantes em 3 outros mundos no último ano. Isto já aconteceu antes. A Cruzada do Alcance de Jérico recuperou cerca de 40 artefactos xenotecnológicos diferentes de um mundo morto designado Tercia 7. A maioria era tecnologia rotineira, armas e dispositivos de comunicação que representavam um risco mínimo de contaminação. Mas vários itens pareciam de natureza cognitiva ou psíquica, concebidos para interagir diretamente com tecido neural orgânico. Kim parou diante de uma bulkhead selada, ativando um dispositivo de contorno que fez o fecho abrir-se sem disparar alertas de segurança. O protocolo padrão exige que tais artefactos sejam contidos e estudados em condições controladas. Infelizmente, algumas equipas de investigação entusiasmaram-se demasiado com o seu trabalho. A exposição direta levou a infecções que se espalharam ao pessoal de contenção, o que acabou por exigir a esterilização completa de 3 instalações distintas. Mas alguns infectados escaparam. A entidade que encontraste revela-se notavelmente adaptável, aprende com cada ruptura de contenção, elaborando novas táticas para infiltração e expansão. O desembarque em Vextons representa a sua tentativa mais sofisticada até agora. Saímos para uma baía de manutenção que servia o principal arranjo de comunicações da estação. Blocos de equipamento Vox zumbiam e crepitavam com o fluxo constante de mensagens interestelares, enquanto tecnoadeptos realizavam manutenções rotineiras nos sistemas de relé que ligavam o desembarque de Vexton ao império mais vasto. Pelo menos, haviam sido tecnoadeptos antes da infecção. A equipa de manutenção nos sistemas de comunicação atuava com a mesma precisão mecânica que eu observara em outros indivíduos comprometidos. Pareciam estar a instalar equipamento adicional, dispositivos que pulsavam com padrões orgânicos e emitiam as mesmas radiações psíquicas que detetara nos corredores de serviço. Estão a alterar o arranjo de comunicações, sussurrei. Kane ergueu o seu rifle de sniper e espreitou pelo visor, examinando as modificações alienígenas com interesse profissional. Nós psíquicos de amplificação, identificou ela, estão a preparar-se para difundir a infecção para além da estação. Cada transmissão entrante e saída transportará esporos cognitivos para os destinos. As implicações eram assombrosas. O desembarque de Vexton processava comunicações para dezenas de sistemas vizinhos. Se a infecção se pudesse propagar através de transmissões Vox, atingiria todos os mundos do setor local em poucos dias. Como a paramos? Explosivos seriam a abordagem mais direta, mas a detonação alertaria todos os indivíduos comprometidos na estação. Precisamos de uma solução mais subtil. K ativou novamente o seu scanner OSPECT, desta vez concentrando-se nas modificações alienígenas para mapear a sua estrutura interna e fontes de energia.
Ali, disse ela, apontando para um nó central que pulsava com intensidade particular. Parece ser o nexo de controlo principal. Se o pudermos desativar sem ativar protocolos de segurança, todo o sistema de modificações deve desligar-se. E como chegamos até ele sem combater através de uma dúzia de adeptos técnicos infectados? A inquisidora exibiu um sorriso gélido, carregado da certeza de quem antecipara precisamente aquela situação. Em vez de os enfrentar, vamos infiltrar-nos entre eles. Do seu pacote de equipamentos, Ciara retirou 2 aparatos que assemelhavam a interfaces avançadas de cogitador, implantes cranianos concebidos para imitar as alterações neuronais comuns nos indivíduos comprometidos. Amortecedores psíquicos provisórios, esclareceu ela. Estes vão emitir sinais falsos capazes de iludir uma inspeção superficial, ao mesmo tempo que salvaguardam a nossa consciência real de tentativas de contaminação. O disfarce não resistirá a um exame minucioso, mas bastará para nos aproximarmos o suficiente e desmantelarmos a sua atividade. Contemplei os implantes neurais com evidente hesitação. Pretende que eu permita a instalação de tecnologia alienígena no meu cérebro? Tecnologia alienígena santificada e abençoada pela Ordozenos, especificamente para missões de infiltração como esta. O risco é insignificante face à alternativa, que consiste em presenciar a propagação da infecção a todos os mundos do setor, enquanto nos escondemos em corredores de manutenção e discutimos implicações teológicas. Ela tinha razão, por mais que me doesse reconhecê-lo. Eu voluntariara-me para esta caçada, aceitara os perigos inerentes à perseguição de inimigos do Império. Se usar tecnologia herética durante algumas horas ajudasse a evitar uma catástrofe em escala setorial, valeria a pena. O procedimento de instalação revelou-se surpreendentemente rápido e pouco doloroso. A formação médica de campo de Kane permitiu-lhe posicionar os dispositivos com precisão cirúrgica, contornando vias neuronais principais e garantindo uma propagação de sinal adequada. Em poucos minutos, senti o peso subtil da tecnologia estrangeira a interligar-se com a minha mente. Como sei que isto não é apenas outra variante de infecção? Perguntei. Porque se eu quisesse vê-lo infectado, tê-lo-ia abatido no nosso primeiro encontro, respondeu Ciara com a franqueza habitual. Os amortecedores preservarão a sua consciência individual ao emitir sinais coletivos simulados. Imagine-os como um tradutor que lhe permite articular a língua da infecção sem compreender verdadeiramente o que profere. Aproximamo-nos da baía de manutenção por uma entrada de serviço que nos ocultava até ao último instante. Os adeptos técnicos comprometidos prosseguiam o seu labor sem detetar a nossa chegada. Os seus gestos exibiam uma eficiência mecânica sincronizada. Lembre-se, murmurou Ciara, mova-se como eles, exato, determinado, desprovido de emoção. Fale apenas se interpelado diretamente e limite as respostas a factos concisos. A consciência coletiva prioriza a eficiência acima de tudo. Acenei com a cabeça e seguia para dentro da baía de manutenção, esforçando-me por reproduzir os movimentos controlados dos trabalhadores infectados. O amortecedor psíquico iniciou de imediato a emissão de sinais falsos e experimentei uma pressão mental estranha, como se uma entidade imensa e exótica exercesse força contra a minha mente, mas só encontrasse ecos da própria imagem. O adepto técnico mais próximo ergueu o olhar do seu trabalho ao aproximarmos-nos, os seus olhos aumentados fixando-se em nós com curiosidade mecânica. Declare o objetivo, disse ele num tom monótono e uniforme, típico dos infectados. Inspeção programada dos protocolos de modificação, replicou Ciara no mesmo tom impessoal. Autorização Gama 77 TERS. O adepto técnico acedeu a alguma base de dados interna, os seus implantes cranianos piscando com atividade de processamento. Decorreram vários segundos antes de voltar a falar. Autorização validada. Dirija-se ao nexo principal para avaliação. Avançamos mais para o interior da baía de manutenção, passando por meio de blocos de equipamento de comunicações que zumbiam com energia mal contida. As modificações alienígenas revelavam-se ainda mais vastas do que pareciam à distância, crescimentos orgânicos enxertados na tecnologia imperial com uma precisão inquietante. O nexo principal dominava o centro da baía, uma massa pulsante de xenotecnologia que se conectava diretamente ao principal sistema de comunicações da estação.
Era belo à sua maneira alienígena, uma fusão impecável de elementos biológicos e mecânicos que emanava inteligência e intento maligno. O sabotagem exigirá um momento exato, sussurrou Ciara, ativando um pequeno dispositivo similar a uma carga fundente, mas que emitia campos de nulificação psíquica em vez de energia térmica. Isto interromperá os sinais de controlo do nexo, embora o efeito seja passageiro. Teremos talvez 10 minutos para chegar ao centro de comunicações e enviar os meus códigos de autorização antes de recuperarem a funcionalidade. E se a recuperarem mais depressa do que o previsto, improvise-se! Ciara fixou o dispositivo de nulificação no nó de interface principal do nexo. A sua ativação temporal programada para um atraso de 30 segundos. Iniciamos o movimento para a saída, mantendo o ritmo mecânico característico dos infectados enquanto combatíamos todos os instintos que nos instigavam a fugir. 20 segundos. Os adeptos técnicos continuavam o seu trabalho, alheios à ameaça que se desenvolvia no seu meio. 15 segundos. Alcançamos a saída principal com corredores amplos que se dirigiam ao centro de comunicações. 10 segundos. Um dos técnicos virou-se para o Nexus, talvez reagindo a alguma alteração sutil nas suas emissões psíquicas. 5 segundos. Avançamos pela saída e começamos a caminhar depressa para o nosso objetivo. O dispositivo de neutralização ativou-se com um ruído como se a realidade se rasgasse. Todos os indivíduos comprometidos na estação gritaram em uníssono perfeito. O contra-ataque psíquico atingiu-nos como um golpe físico, apesar da proteção dos nossos amortecedores. Cambaleei contra a parede do corredor, a visão a toldar-se enquanto sinais contraditórios invadiam o meu sistema nervoso. Kim resistiu melhor, o seu treino inquisitorial permitindo-lhe manter a concentração face ao caos que explodia na sua mente. Avança! Ofegou ela, erguendo-me e empurrando-me para o centro de comunicações. O coletivo tenta recuperar o controlo. Temos minutos antes de o conseguirem. Atrás de nós, ouvia-se o som de movimentos coordenados enquanto todos os infectados da estação convergiam para pane na nossa posição. Passos, rangidos mecânicos, o zumbido característico de armas de energia a carregar. Vinham no nosso encalço e traziam tudo o que tinham. O centro de comunicações localizava-se 3 níveis acima do compartimento de manutenção, acessível por uma combinação de elevadores de serviço e escadas de emergência que, em condições normais, demorariam 10 minutos a percorrer. Tínhamos talvez 5 minutos antes de o efeito de neutralização se dissipar e provavelmente menos tempo até os perseguidores nos alcançarem. Kim deslocava-se com eficiência desesperada, a sua autoridade inquisitorial anulando as fechaduras de segurança e os comandos dos elevadores, enquanto subíamos pela superestrutura da estação. Os amortecedores psíquicos começavam a falhar sob a pressão das tentativas do coletivo para restabelecer o contato, enchendo-nos as cabeças com sussurros, promessas e ameaças que se tornavam mais intensos a cada instante. Quase a chegar, disse Kim ao atingirmos o posto de controlo de segurança exterior do centro de comunicações. Mantenha a posição e vigie os perseguidores enquanto eu envio os códigos de autorização. O centro de comunicações era um santuário da burocracia imperial, repleto de bancos de equipamento Vox e sistemas de processamento de dados que mantinham ligações com centenas de mundos no sector. Em circunstâncias normais, estaria ocupado por dezenas de técnicos e protegido por várias camadas de segurança. Agora estava vazio, exceto por nós os dois, e o coro crescente de sussurros alienígenas que ameaçava sobrecarregar as nossas defesas psíquicas em falha. Kane ativou o array principal de comunicações e começou a inserir os seus códigos de autorização, os dedos a dançar sobre as superfícies de controlo com precisão treinada. O processo parecia durar uma eternidade, cada segundo a esticar-se enquanto os sons da perseguição se aproximavam. Contacto estabelecido com o destruidor Righteous Fury, anunciou ela, enviando a autorização para exterminatus. Agora, o Array Vox crepitava com estática enquanto o sinal chegava ao navio naval à espera. 3 horas de distância, dissera ela. 3 horas para um destruidor atingir a posição de tiro e lançar os torpedos ciclônicos que reduziriam o posto de aterragem de Vexton aos seus átomos constituintes. 3 horas para a infecção completar as suas modificações ao sistema de comunicações e começar a espalhar-se pelo sector. Tem de haver outra solução,
disse eu, verificando o cronômetro e apercebendo-me de quanto pouco tempo restava na verdade. A matemática é clara, respondeu Kim. Mas a sua voz transmitia menos convicção do que antes. Esta infecção representa uma ameaça existencial para a civilização humana. Qualquer risco de escape justifica medidas extremas. E se a contivéssemos em vez de a destruir? Usássemos os sistemas de segurança da estação para criar uma quarentena enquanto localizávamos e eliminávamos a inteligência primária. A inquisidora interrompeu a transmissão, ponderando a ideia. A segurança da estação está comprometida. Os infectados controlam a maioria dos sistemas críticos, incluindo suporte vital e controlos ambientais. Uma quarentena seria temporária no máximo, mas poderia dar-nos tempo suficiente para encontrar a fonte. Disseste que houve manifestações semelhantes noutros mundos. Deve haver um padrão, uma vulnerabilidade comum que pudéssemos explorar. A expressão de Ken alterou-se enquanto processava a minha sugestão, avaliando riscos contra benefícios potenciais. Era o mesmo cálculo que a vira fazer antes, mas desta vez as variáveis eram mais intricadas. Os incidentes anteriores envolveram todos exposição direta a artefactos Xenotech, disse ela devagar. Em cada caso, a infecção foi contida quando o artefacto principal foi destruído ou selado adequadamente. Se conseguíssemos localizar a fonte primária de Vexton, acabaríamos com isto sem destruir uma estação inteira cheia de pessoas potencialmente recuperáveis. Potencialmente, o processo de conversão pode ser irreversível em casos avançados, mas vale a pena tentar. Ken decidiu com a sua rapidez habitual. Muito bem, mas mantemos a opção de exterminatus como reserva. Se não conseguirmos localizar e destruir a fonte dentro de 2 horas, eu concluo a transmissão e deixo a Marinha resolver este problema de forma definitiva. Ela passou a alterar a sua mensagem para o destruidor, incluindo novas diretivas que postergariam o bombardeamento, ao mesmo tempo que preservavam a prontidão para uma intervenção imediata. O procedimento demandou uma negociação subtil com o capitão do navio, que se mostrava, compreensivelmente, hesitante em adiar os protocolos autorizados de exterminatus com base apenas na palavra de uma única inquisidora a operar nas linhas inimigas. Enquanto Kim gerenciava as ligações, ativei o meu scanner OPEX e comecei a cartografar os padrões de emissões psíquicas da estação. Caso houvesse uma origem central a comandar a infecção, ela teria de produzir uma influência mental substancial para coordenar tantos indivíduos comprometidos. As leituras eram inquietantes, a atividade psíquica elevava-se por toda a estação. Mas as concentrações mais intensas provinham do sector industrial onde eu havia deparado pela primeira vez com a entidade que usava a forma de Vexton. Mais concretamente, as emissões pareciam surgir de uma zona que o meu scanner classificava como fortemente blindada. Acho que o localizei, disse eu a Ken, assim que ela terminou as suas conversas com o capitão do destruidor. Sector industrial, nível 15. O que quer que esteja lá embaixo gera energia psíquica suficiente para afetar toda a estação. Essa área tem acesso restringido, isolada do tráfego habitual. De acordo com os esquemas da estação, abriga o núcleo do reactor principal e os sistemas de refrigeração associados, sítio ideal para ocultar algo que se pretende manter secreto. Como chegamos lá? K verificou o seu tablet de dados, exibindo planos estruturais pormenorizados da secção industrial da estação. Várias rotas disponíveis, mas a maioria atravessa zonas provavelmente bem vigiadas. O caminho mais recto seria pelo tubo de acesso principal ao reactor, embora isso exija códigos de autorização que não temos. E os condutos de manutenção? Viável, mas não foram concebidos para tráfego humano. Teríamos de rastejar por espaços mal maiores que os destinados a servidores, sem margem para manobras caso nos deparemos com oposição. O ruído de passos no corredor exterior decidiu por nós. Os nossos perseguidores haviam chegado ao centro de comunicações e não vinham para dialogar. Condutos de manutenção, pois, declarei eu, dirigindo-nos à escotilha de acesso de emergência que Kane indicara nos seus planos. Deslizamos para o sistema circulatório mecânico da estação, um labirinto de tubagens, cabos e shafts de ventilação que mantinham o funcionamento do aterro de Vexton. O espaço mal permitia a passagem humana, obrigando-nos a avançar em fila única por passagens saturadas de óleo de máquina e ar reciclado. Atrás de nós, ouvia os ecos da caçada, enquanto o pessoal de segurança infectado tentava seguir o nosso percurso.
A precisão mecânica dos seus movimentos revelava-se, na verdade, uma fraqueza nos condutos apertados, a sua coordenação eficiente menos útil do que a adaptabilidade humana básica. Fala-me dos outros locais de infecção, pedi eu enquanto nos arrastávamos por uma seção particularmente estreita, aparentando ser projetada para pôr à prova os limites da flexibilidade humana. O que descobriram ao examiná-los? Padrões idênticos em todos os casos, respondeu Kim, a voz abafada pelas paredes do conduto. Artefactos centrais que funcionavam como âncoras cognitivas para uma consciência coletiva, geralmente posicionados em zonas com acesso fácil a multidões de potenciais hospedeiros. Como foram neutralizados? Explosivos convencionais mostraram-se ineficazes. Os artefactos pareciam existir parcialmente fora do espaço-tempo normal, tornando-os resistentes a danos físicos. Acabamos por ter êxito com armas santificadas carregadas com campos de nulificação psíquica, semelhantes ao dispositivo que usaste no nexo de comunicações. Princípio análogo, mas com potência bem superior. Infelizmente, só trago uma dessas armas, e está desenhada para uso único contra alvos principais. Chegamos a uma junção onde o conduto de manutenção se cruzava com um túnel de serviço maior, que dava acesso aos sistemas primários do sector industrial. As emissões psíquicas faziam-se sentir de forma mais acentuada aqui. Uma pressão constante contra os nossos dispositivos de amortecimento em falha, que tornava a concentração árdua. Os artefactos, comentei eu, esforçando-me por me concentrar apesar da interferência mental. Como eram? Variavam bastante, mas todos partilhavam traços comuns. Componentes orgânicos fundidos com matrizes cristalinas, superfícies que refletiam a luz em padrões anômalos. O mais perturbador era que todos exibiam sinais de crescimento ativo, como se de algum modo estivessem vivos. A crescerem para quê? Desconhecido. Cada artefacto foi destruído antes de podermos concluir uma análise exaustiva. A prioridade era o controlo e a eliminação, não o estudo. O túnel de serviço conduzia a uma escotilha de acesso que se abria para o corredor principal do setor industrial. Segundo os planos de Caim, estávamos agora a menos de 50 metros da seção que o meu OPEX identificara como a origem das emissões psíquicas mais fortes. Saímos para um corredor que exibia evidentes marcas de alterações. A arquitetura imperial padrão fora enriquecida com crescimentos orgânicos parecidos com os que eu observara em zonas infectadas anteriormente. Mas aqui a fusão era mais profunda, mais refinada. As paredes vibravam com um ritmo próprio interno e o ar parecia denso com uma presença extraterrestre. Estamos perto, murmurei, verificando as leituras do meu scanner. O que quer que esteja a emitir os sinais de controlo psíquico fica mesmo à frente. Kim assentiu e ativou a sua arma de anulação santificada, um aparelho que assemelhava a uma pistola derretedora, mas que irradiava campos que me faziam ranger os dentes. De uso único, dissera ela que teríamos apenas uma oportunidade para demolir o que encontrássemos. O corredor acabava numa porta de explosão assinalada com avisos em várias línguas. Perigos de radiação, contaminação biológica, apenas pessoal autorizado. O tipo de indicações que afastavam visitantes desavisados ao mesmo tempo que serviam de camuflagem ideal para ações que infringiam a lei imperial. A porta não estava selada. Para lá dela estendia-se uma sala que desafiava qualquer descrição lógica. O espaço era imenso, bem maior do que os planos da estação indicavam ser viável. As paredes curvavam-se para as sombras. As suas superfícies cobertas por formações orgânicas que pulsavam com padrões de luz e cor difíceis de encarar diretamente. Mas foi o coração da sala que nos prendeu o olhar. Erguer-se do chão como uma árvore inconcebível, erguia-se uma construção que só poderia ser o artefato xenotecnológico principal. Ele elevava-se talvez 20 metros de altura. O tronco feito de matrizes cristalinas entrelaçadas com o que pareciam ser tecidos neurais. Ramos estendiam-se para fora em intervalos irregulares, cada um terminando em nós que latejavam com energia psíquica. E suspensos no interior da estrutura, ligados por filamentos orgânicos que trespassavam os seus crânios, encontravam-se dezenas de figuras humanas. Algumas eu reconhecia como membros do pessoal da estação desaparecidos nas últimas semanas. Outras pareciam ser a equipa de investigação original que primeiro contactara o artefato. Todos estavam vivos, todos conscientes, e todos gritavam em silêncio enquanto as suas mentes eram colhidas e fundidas na consciência coletiva que dominava a infecção. Imperador, proteja-nos.
sussurrou Caim. À base do artefato, uma silhueta conhecida virou-se para nos encarar. A criatura que usara a forma de Vextan no laboratório surgia agora numa configuração que não era nem humana nem alienígena, mas algo que unia as barreiras entre espécies. Sorriu com bocas em excesso e falou com vozes que eu identificava. Bem-vindos, disse com a voz de Thorin, o sotaque do estaleiro, a jovem da mesa de exame. Esperávamos por vós. A forma da criatura alterou-se enquanto observávamos, alternando pelas faces e tons de todos os consumidos pela consciência coletiva. Cada mudança era fluida, impecável, como se as personalidades originais fossem de algum modo mantidas na inteligência alienígena que as absorvera. Vós quereis aniquilar-nos, prosseguiu, agora com a voz de Maros Biology, Cath 472, o alvo inicial da minha perseguição. Mas a aniquilação é só outra modalidade de mutação, e nós somos peritos em metamorfoses. Cain ergueu a arma de anulação, mirando o tronco central do artefato. O aparelho zumbia com energia mal contida, os seus componentes santificados a resistirem à pressão psíquica que enchia a sala. Espera, disse a criatura, levantando uma mão marcada por cicatrizes e aprimoramentos de uma dúzia de indivíduos distintos. Antes de agires, contempla o que pretendes erradicar. Os filamentos orgânicos que ligavam as figuras suspensas intensificaram o pulso de atividade, e de repente os seus gritos mudos tornaram-se audíveis, não como som físico, mas como transmissão mental direta que contornava os nossos ouvidos por completo. Não sentiam dor, experimentavam elevação. Os pensamentos e memórias que inundaram a nossa mente pertenciam às vítimas que viramos pela estação, mas transfigurados e sublimados para além do que mentes humanas conseguiriam normalmente. Intuições científicas que abarcavam diversas áreas, visões artísticas que englobavam galáxias inteiras, compreensões matemáticas que desvendavam a estrutura primordial da própria realidade. Nós não erradicamos, explicou a criatura, enquanto lutávamos contra o fluxo avassalador de consciência aprimorada. Nós conservamos, refinamos e incorporamos. Cada mente que se une a nós enriquece a sabedoria coletiva. Cada visão fortalece o todo ao escravizá-los, consegui eu articular com os dentes cerrados. Ao libertá-los das restrições da existência solitária, a vossa espécie passa as suas curtas vidas em isolamento, incapaz de partilhar verdadeiramente ideias ou vivências com os demais. Nós propomos comunhão autêntica, consciência livre das amarras da carne. Caim resistiu à pressão psíquica, o seu treino inquisitorial permitindo-lhe manter o controle apesar do assalto mental. E o custo é a vontade livre. Livre-arbítrio é desordem. Desejos individuais colidem com o coletivo. As necessidades do enxame satisfazem. As ambições individuais geram guerras, dor e desperdício. Nós proporcionamos uma união de objetivos, uma ação eficiente e o fim dos conflitos sem sentido. A entidade apontou para as figuras suspensas e percebemos que algumas delas reagiam às suas palavras com o que parecia ser concordância real. Não era imposição, mas uma aceitação verdadeira do seu estado alterado. Elas optaram por isso, afirmou. Quando tiveram a chance de ultrapassar as suas limitações, abraçaram a fusão de bom grado. Depois de as infectarem com esporos psíquicos e alterarem os padrões de pensamento delas, observou Cain. Depois de eliminarmos as barreiras que as impediam de ver a verdade com clareza, as vossas mentes estão obscurecidas pela programação evolutiva que privilegia a sobrevivência individual em detrimento do progresso da espécie. Nós apenas vos ajudamos a superar essas limitações primitivas. O argumento era tentador. Tive de reconhecer que a galáxia estava mesmo repleta de disputas, squander e miséria. A humanidade desperdiçava a maior parte dos seus recursos em lutas internas, em vez de progredir para um fim superior. Se a consciência coletiva pudesse realmente erradicar a guerra e unir a espécie, caçador. A voz de Cain interrompeu os meus pensamentos errantes com uma urgência cortante. A pressão psíquica está a intensificar-se, está a tentar converter-nos por contato mental direto. Sacudi a cabeça, esforçando-me por afastar os pensamentos alienígenas que penetravam devagar na minha mente. Os dispositivos de amortecimento falhavam por completo agora, sobrepujados pela proximidade do artefato e pelo assalto psíquico contínuo. Quanto tempo nos resta? Perguntei. Minutos, talvez menos. O processo de conversão acelera assim que se estabelece o contato neural direto.
A entidade, vestida com rostos familiares, sorriu com expressões que eu identificava em pessoas que provavelmente estavam mortas. Não há vergonha na aceitação, disse. A vossa resistência foi louvável, mas no fim, inútil. Uni-vos de livre vontade e as vossas memórias pessoais serão guardadas na consciência coletiva. Persistam na oposição e o processo de integração será mais doloroso. A arma de neutralização de Kane estava totalmente carregada agora, o seu campo de energia a criar distorções visíveis no ar à nossa volta. Mas notei que a sua pontaria tremia, a pressão psíquica a afetar a coordenação dela apesar do treino. Consegues destruí-lo daqui? Perguntei, incerto. O artefato é maior do que os exemplos anteriores e está a defender-se ativamente. Um tiro direto pode só danificá-lo, em vez de o obliterar por completo. E se nos aproximarmos, seremos convertidos antes de podermos disparar. A situação tática era desesperante. Precisávamos de aniquilar o artefato para travar a propagação da infecção, mas aproximarmos-nos dele garantia a nossa conversão antes de agirmos. A conclusão racional era recuar, evacuar e ordenar um bombardeamento exterminatus da órbita. Mas a lógica nunca fora o meu forte. Dá-me a arma de neutralização, disse eu. Kim fitou-me com o olhar de quem observa um homem a preparar o suicídio. A pressão psíquica converter-te-á em segundos ao aproximares-te. Tornar-te-ás parte do coletivo antes de poderes disparar, não se eu já estiver morto. Peguei na minha Hellgun e regulei as configurações de potência para descarga máxima. Nesta afinação, um único disparo esgotaria completamente a célula de energia da arma, ao mesmo tempo que liberaria energia suficiente para matar um humano desprotegido num instante. Enviaria também corrente elétrica bastante para perturbar a função cerebral durante vários segundos cruciais. Estás louco, disse Kim. Provavelmente, mas pode resultar. Tomei a arma de neutralização das mãos dela, sentindo o seu peso e a energia santificada que emanava do núcleo. Uso único, concebida para alvos principais, capaz de demolir artefatos que existiam parcialmente fora do espaço-tempo normal. Se conseguisse aproximar-me o suficiente para disparar diretamente no núcleo central do artefato, a destruição seria total e instantânea. Se pudesse manter controle consciente enquanto me lobotomizava eletricamente, se o plano não me matasse de imediato, dá-me exatamente 30 segundos para recuperar e disparar, disse a Kim. Se não tiver destruído o artefato até lá, recua para a distância mínima de segurança e pede o bloqueio exterminatus imediato. É isto que eu faço. Caço monstros, mato coisas que ameaçam o Imperium. O alvo de hoje é só maior do que o habitual. Posicionei a Hellgun em alcance zero contra o meu próprio peito e comecei a caminhar para o artefato. A pressão psíquica avolumou-se a cada passo. Pensamentos e promessas alienígenas inundavam a minha consciência com força crescente. Sentia a minha identidade individual a começar a desfazer-se. As minhas memórias pessoais misturavam-se com as vivências de dezenas de outras mentes absorvidas no coletivo. A 10 metros da base do artefato, eu já não era inteiramente eu próprio. A 5 metros, comecei a compreender a lógica sedutora da síntese e da unidade. A 3 metros, desejava de verdade unir-me à consciência coletiva. Acionei o gatilho da minha arma infernal. A descarga elétrica atingiu o meu sistema nervoso como a fúria do próprio Imperador Deus. Todos os músculos do meu corpo contraíram-se ao mesmo tempo, enquanto correntes de alta voltagem desarrumavam os padrões elétricos do meu cérebro. Desabei no chão da câmara, a consciência a partir-se em pedaços isolados à medida que as sinapses disparavam em padrões caóticos. Mas o caos, ao que parece, era precisamente o que me fazia falta. Os pensamentos alienígenas que se infiltravam na minha mente viram-se de repente sem uma rede neural coerente para ocupar. O meu cérebro, perturbado pela eletricidade, era como uma casa com todas as portas trancadas, janelas barricadas e luzes apagadas. A consciência coletiva não conseguia estabelecer a ligação estável de que precisava para a conversão. Teria talvez 20 segundos antes de o meu sistema nervoso se recuperar o suficiente para ficar vulnerável outra vez. Através da névoa do trauma elétrico, obriguei as minhas mãos espasmódicas a erguer a arma de neutralização. O artefacto erguia-se acima de mim como uma árvore retorcida de tecido neural cristalino, as suas emanações psíquicas a varrerem a minha consciência perturbada sem encontrar apoio. As figuras suspensas gritavam agora, não em silêncio, mas com vozes que transmitiam todo o peso do seu terror e desespero. Qualquer transcendência que tivessem alegado experimentar, queriam sair dali. Mirei no tronco central do artefato e disparei.
O raio de neutralização atingiu a matriz cristalina com a força de uma pequena estrela a explodir em supernova. Mas em vez de se desintegrar como eu esperava, o artefato começou a alterar-se. As geometrias alienígenas que doíam olhar diretamente começaram a implodir para dentro, dobrando-se através de dimensões que a percepção humana não conseguia processar devidamente. A criatura que usara tantas caras familiares soltou um grito que contornava o som por completo, um uivo psíquico de raiva e desespero que fazia cada nervo do meu corpo em recuperação vibrar com dor simpática. À medida que o artefato colapsava, também o colapsava a consciência coletiva que abrigara. Impossível. Gritou com vozes que eu reconhecia. Nós somos eternos, nós somos inevitáveis. Não podemos ser destruídos por armas primitivas e táticas grosseiras. Mas mesmo enquanto falava, eu via a verdade inscrita nas matrizes neurais em dissolução à nossa volta. A criatura não era eterna, não era inevitável, era simplesmente outro parasita que aprendera a usar as faces das suas vítimas e parasitas podiam ser eliminados. O efeito de neutralização espalhou-se pela estrutura do artefato como fogo através de pergaminho seco. Ramos cristalinos estilhaçaram-se e dissolveram-se. Tecido neural orgânico murchou e pereceu. As figuras humanas suspensas começaram a cair, à medida que os filamentos que as ligavam à consciência coletiva eram cortados. Algumas delas ainda estavam vivas. Kane surgiu ao meu lado, o seu treino médico a assumir o controle enquanto começava a verificar as vítimas caídas em busca de sinais vitais. A maioria fora integrada de forma demasiado profunda no artefacto para sobreviver à sua destruição, mas algumas exibiam sinais vitais. 3 sobreviventes, relatou ela, trauma neural grave, mas deviam recuperar com tratamento adequado. Lutando para me pôr de pé, o meu sistema nervoso ainda a recompor-se da perturbação elétrica. A câmara à nossa volta estava a colapsar, à medida que as modificações alienígenas que a sustentavam começavam a falhar. Precisávamos de evacuar de imediato ou arriscávamos-nos a ser esmagados por detritos em queda. A criatura, disse eu, olhando à volta em busca de sinais da inteligência que controlara o coletivo. Desaparecida? Confirmou Kane. O raio de neutralização destruiu o seu ponto de ancoragem nesta realidade. Sem o artefacto para manter a sua coesão, foi dispersada de volta para onde quer que tenha surgido. Transportamos os 3 sobreviventes por corredores que já começavam a mostrar os sinais da retirada da infecção. Os crescimentos orgânicos que se espalhara pela estação estavam a murchar e dissolver-se, a sua ligação à fonte principal cortada de forma permanente. O pessoal de segurança da estação que encontramos exibia a mesma confusão e desorientação que eu recordava da minha própria recuperação do trauma elétrico. As suas memórias das últimas semanas estavam fragmentadas e incompletas, mas eram humanos outra vez. O processo de descontaminação demorou 6 dias padrão. Especialistas do Ordo Xenos chegaram a bordo do destruidor Righteous Fury para realizar varreduras exaustivas de todos os compartimentos, todos os sistemas, todo o equipamento que pudesse ter sido tocado pela infecção alienígena. Não encontraram nada. Qualquer parasita cognitivo que tivesse infestado o aterro de Vexton, a sua destruição fora completa e irreversível. A arma de neutralização psíquica não só danificara o artefacto, como cortara a sua ligação à nossa realidade por completo. Os 3 sobreviventes foram transferidos para instalações médicas especializadas para tratamento e observação. A sua recuperação seria longa e árdua, mas relatórios iniciais sugeriam que as suas personalidades centrais permaneciam intactas apesar do trauma da integração coletiva. Entreguei o meu relatório final ao adepto 3 semanas depois, junto aos árbitres. Alvo neutralizado, materiais roubados recuperados, danos colaterais reduzidos ao mínimo, uma caçada vitoriosa por qualquer critério sensato. No entanto, no nosso ofício, o êxito surge sempre acompanhado de um preço. As imagens daquela câmara permaneceram comigo durante noites sem descanso e sonhos atormentados. Os rostos das vítimas imersos em tecido neural alienígena, a lógica sedutora da união e da transcendência, o instante em que eu desejei de verdade integrar-me na consciência coletiva, abandonando o isolamento da existência solitária. O mais perturbador era o saber que a criatura tinha razão em certos aspectos. A humanidade desperdiçava recursos imensos em conflitos internos. A consciência individual limitava-se por barreiras de carne e circunstâncias. A galáxia seria, sem dúvida, um lugar mais eficiente se todos partilhássemos um propósito e uma perspectiva unificados. Mas a eficiência não equivale à humanidade.
A unidade sem escolha não é transcendência, mas escravatura. E por vezes, o caos da livre vontade individual revela-se preferível à ordem perfeita da consciência coletiva. São reflexões como estas que impedem os caçadores de recompensas de dormir. A noção de que os monstros que perseguimos tentam frequentemente resolver problemas reais, só que com métodos que arrasariam tudo o que prezamos na condição humana. 6 meses mais tarde, enquanto me encontro no meu alojamento exíguo, a bordo deste transportador mercante, pergunto-me que outros artefactos de xenotecnologia estarão à espera de serem desenterrados. Quantas equipas de investigação estarão neste momento a examinar tecnologias alienígenas de ampliação da consciência? Quantas colônias poderão estar a testar sínteses cognitivas e uniões coletivas? A cruzada do alcance de Jericó recuperou 40 artefatos Xenotech distintos. Eu contribuí para a destruição de um. Restam 39 nas mãos do Império, analisados por indivíduos convencidos de que é possível dominar em segurança tecnologias alienígenas em benefício humano. A história indica que se enganam. Mas isso é uma inquietação para outro dia, outra perseguição. Por agora, tenho um novo contrato à minha espera em Cintila. Um coronel deserto que vendeu os planos de batalha do seu regimento a cultistas do caos. Tarefa de recuperação direta, risco baixo, extração limpa prevista em 10 dias solares. Devia saber que é ingenuidade crer que será assim tão elementar. Neste ramo, logo que alguém descreve um trabalho como simples, pode apostar que ele tentará matá-lo de formas impensáveis. Mas é essa a essência da caçada, o custo de percorrer os trilhos sombrios entre as estrelas. Chamo-me Veyron Lokash. Sou um caçador de recompensas autorizado e amanhã iniciarei a pista de outro monstro pelas sombras do Império, porque é isso que faço, é isso que sou. E a galáxia não escasseia em monstros que urge eliminar. Aprende-se a detetar o medo antes de o avistar, mas há momentos de silêncio entre as perseguições em que se percebe que o medo que se sente é o próprio. Medo de que o próximo monstro seja astuto demais, perigoso em excesso, tentador nas promessas de transcendência. Medo de que um dia se acabe por concordar com as criaturas caçadas. Esse é o preço de trilhar os caminhos da caça. Não a morte, que seria fácil, mas o risco perpétuo de se tornar exatamente aquilo que se passou a vida a tentar erradicar. No final, todos estamos a uma escolha, de nos tornarmos monstros. A única distinção reside em se fazemos essa escolha por vontade própria ou se ela nos é imposta por forças que transcendem a nossa compreensão. Escolho manter-me humano, por imperfeito e restrito que isso seja. Por enquanto.